Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 44ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você encontra maiores informações sobre os 3 blocos de aula, as dicas do amigo, listas de exercícios, orientações de estudos, links interessantes, verificações de aprendizagem, e nessas listas de exercícios que estão organizadas por bloco e por grupos de aulas, você faz o download gratuitamente, resolve no conforto do celular, confere as suas respostas com os nossos gabaritos e na segunda fase do nosso projeto, confere a tua resolução comentada com a minha. A gente vai postar aula com as resoluções comentadas das listas, tudo isso para que você aprenda a química de um jeito completo, diferente e 100% gratuito. Tudo bem? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa continuidade aqui nas aulas de Química Inorgânica, onde a gente vai falar pela segunda vez sobre os óxidos. Isso mesmo, nas primeiras aulas de Química Inorgânica falamos sobre a experiência de Arrhenius para a condutividade elétrica das soluções, falamos sobre ionização, dissociação naquela aula, na sequência ácidos, depois bases, 3 aulas para sais. A aula passada nós falamos sobre os óxidos, definição, nomenclatura, classificação, para culminar hoje nas reações dos óxidos. Isso mesmo, a gente vai falar sobre as reações dos óxidos e vamos começar com os óxidos ácidos ou anidridos, certo? Óxidos ácidos ou anidridos. A gente viu naquela aula, na aula passada, que um óxido ácido interage com a água formando um ácido de Arrhenius. Um óxido ácido interage com uma base formando sal e água. Agora a gente vai para a prática das reações. Agora a gente vai ver como que eu te dou um ácido, te dou um óxido, não é verdade? Um óxido ácido, e você vai fazer as reações. Então vamos acompanhar comigo. O primeiro óxido que a gente vai trabalhar é o dióxido de carbono. Ele também pode ser chamado de anidrido carbônico. E olha só por que ele é chamado de anidrido carbônico. Se eu pegar o CO2, que é o dióxido de carbono, e interagir com a água, o que eu vou formar? Vamos juntar tudo aqui, ó. Eu vou formar o H2CO3. Como é o nome desse ácido mesmo? Você lembra? É o ácido carbônico. Agora pensa comigo. O H2CO3 menos uma água, ó, passa essa água para cá, vai passar subtraindo, não vai? O H2CO3 menos uma água não dá o CO2? Por isso que o CO2 é conhecido como o anidrido. Olha só, anidrido porque é sem água, o anidrido carbônico. E aí a gente vai traduzir isso, ó, anidrido carbônico. É a gente pegar o ácido carbônico e tirar uma água. Então o dióxido de carbono, o gás carbônico ainda tem um terceiro nome. Isso mesmo, anidrido carbônico, certo ou não? Maravilha. Então como é que eu formulo o ácido a partir do óxido? É só juntar água. Acabou, certo? Vamos lá. E agora, se esse anidrido carbônico ou gás carbônico interagir com uma base, eu vou formar um sal e água. Então, olha só, a água já é certeza que você vai formar, né? Então, já forma ela aqui, ó. Agora, qual é o sal formado? Ora, o sal, ele vai ter um cátion proveniente da base. Então, aqui o cátion você já põe aqui, ó, suave na nave, é o Na. Certo ou não? Agora, o ânion não é proveniente do ácido, então você tem que pensar no seguinte: esse óxido não formaria este ácido? Então o ânion que você vai colocar no teu sal é este aqui, ó, o ânion carbonato. E você lembra que o ânion carbonato é o CO3 2-. Concorda comigo? Porque esse 2, ó, subiu para cá. É o CO3 2-. Então, o Na com o CO3, você vai precisar de 2 NAs, certo ou não? Porque o Na, o sódio, tem carga mais 1. Então, você vai precisar de 2 sódios para 1 carbonato. E aí eu tenho a formulinha do meu sal aqui. Agora, a gente vai precisar balancear a equação. Eu tenho 2 sódios aqui, eu vou precisar de 2 hidróxidos de sódio lá. Olha só, agora você tem 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 mais 2 oxigênios, 4, 1 mais 3, 4, e a sua equação está totalmente balanceada. Certo ou não? Você viu que fácil? Você pegou lá o óxido, interagiu com a água, viu qual é o ácido que você formou. Quando você interagir esse mesmo óxido com uma base, você sabe que o cátion vem da base e o ânion
Vem do ácido. Então é só você pegar qual era o ânion de origem aqui, tudo bem? Ó, é o mesmo ânion, certo ou não? Vamos ver se deu para entender? Vamos pegar aqui mais um exemplo. Olha só, o SO3 com água. O SO3 é o trióxido de enxofre, mas se eu interagir ele com a água, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou formar o H2SO4. Lembra que esse aqui era o ácido sulfúrico? Logo, se eu pegar o ácido sulfúrico e tirar uma água, eu chego nessa fórmula. Então esse cara aqui vai se chamar como também? É um outro nome. Anidrido sulfúrico. Por quê? Porque se eu pegar o ácido sulfúrico e tirar uma água, eu chego na fórmula desse óxido. Então olha só que fácil, sempre que você ouvir a palavrinha anidrido alguma coisa, esse alguma coisa vai ser o ácido. Então é só você montar a fórmula do ácido e tirar uma água, você chega na fórmula do óxido. Certo ou não? Maravilha, né? Muito simples aqui. Agora, se eu pegar esse anidrido sulfúrico ou trióxido de enxofre e interagir com o hidróxido de magnésio, eu vou formar com certeza aqui uma água, certo ou não? E eu vou formar também um sal. Qual vai ser o cátion do meu sal? É o magnésio. Então, olha só, o Mg. Lembra que o Mg é da família 2A, ele tem carga 2? E o ânion do seu sal vai ser o ânion do ácido. Então, é o SO4, que tem carga menos 2. Então, olha só, bateu bonitinho. Aqui a equação já está balanceada, está maravilhosa. Certo ou não? E você pode contar aqui, vai bater todas as quantidades de átomos. Tudo bem? Maravilha? Show de bola. Agora olha só esse óxido aqui. Ele te parece um pouco diferente, não parece? Vamos pensar na nossa estratégia, que é juntar tudo, certo? O que a gente teria se a gente juntasse tudo aqui? A gente teria H2, olha só, H2, N2, O6, certo? Porque ó, H2, N2, 5 oxigênios aqui, mais um aqui, vai dar 6. Você percebe que isso aqui dá para simplificar? Isso aqui, ó, você pode simplificar. E a gente vai ter qual estrutura aqui? A gente vai ter duas vezes a estrutura do HNO3. Ó, porque ó, não dá para dividir por 2? Dividir por 2, dividir por 2, que não vai dar 1, 1 e 3? Então HNO3, certo? Então esse aqui, ao invés de ser o pentóxido de dinitrogênio, eu também poderia chamar ele como? Maravilha, parabéns, ó. Eu poderia chamar de anidrido. Anidrido o quê? Como é o nome desse ácido? Não é o ácido nítrico? Então aqui, ó, anidrido nítrico. Olha só que bonito, anidrido nítrico. E se eu pegar esse anidrido nítrico e interagir com o hidróxido de alumínio? Agora deu uma ferrada, porque as quantidades são um pouco estranhas, né? O que vai formar certeza? Parabéns, ó, vai formar uma água. Mais o quê? Vamos lá, o cátion não é o alumínio? Então o cátion vai ser o alumínio aqui, ó. E o ânion não tem que ser o NO3? Tem que ser o NO3. Só que o alumínio tem carga mais 3. E o NO3 tem carga menos 1. Então eu vou precisar de 3 NO3 lá. Agora a gente precisa balancear tudo isso aqui. Pensa comigo um pouquinho. Ó, eu tenho 3 NO3. Só que você não viu que para cada uma fórmula dessa aqui, você obtém 2 HNO3? Então não vai bater esses números. Você tem que fazer esse número 2 com 3, não dá para você ajeitar. Como é que eu faço para 2 e 3 eu poder ajeitar? Eu vou multiplicar pelo inverso. Então olha só que interessante. Aqui eu vou colocar um coeficiente 2. Você concorda que agora eu vou ter 6 vezes o NO3? Certo? Se para cada um N2O5 eu tenho 2 HNO3, pensa comigo, ó. Para cada um N2O5 eu tenho 2 NO3, certo? Só que aqui eu vou precisar de 6. Eu vou precisar de 6, então eu vou ter que multiplicar por quanto aqui? Por 3, isso mesmo, já entendeu o espírito da coisa. E agora é só acertar o alumínio. Eu tenho 2 alumínios aqui, eu vou precisar de 2 alumínios aqui. E o número de águas, aí é só você contar os hidrogênios, né? Ó, 2 vezes 3 vai dar 6 hidrogênios. Aqui você tem 2. Como é que você faz para 2 virar 6 multiplicando? Muito bem, multiplica por 3. E aí você tem agora a equação balanceada, bonitinho, ó, ficou perfeito. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3 vezes 1, 6. 2 alumínios, 2 alumínios. Aqui você vai ter 15 com 6, 21 oxigênios. Olha aqui, você tem 3. Aí 3 vezes 3, 9. 9
vezes 2, 18, 18 mais 3, 21 e tá, ó, balanceado maravilhosamente bem. Esses óxidos ácidos, eles são os óxidos presentes na atmosfera. Quando esses óxidos estão na atmosfera em uma concentração elevada, a gente tem aquele fenômeno chamado de chuva ácida. Isso mesmo, esses óxidos são os responsáveis pela chuva ácida. Aí você deve estar pensando, uai, mas tem um monte de CO2 na atmosfera. Sim, a chuva, ela é ácida de qualquer jeito, em qualquer lugar. Só que esse ácido aqui, lembra que era um ácido fraco, então ele vai se decompor, ele vai formar CO2 e água de novo, então isso vai entrar em equilíbrio e essa acidez da água não é prejudicial quando eu tenho só CO2. O CO2 é prejudicial pelo efeito estufa, não pela chuva ácida. Agora, o trióxido de enxofre e o pentóxido de nitrogênio, se tiver na atmosfera, isso aí vai formar ácido sulfúrico na chuva e ácido nítrico, e esses ácidos sim são ácidos fortes e muito prejudiciais. Tudo bem? Maravilha? Então aproveita para copiar essa lousa e eu volto para falar das reações dos óxidos básicos. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova e a gente vai falar agora dos óxidos básicos. Agora não tem mais aquela história de anidrido, agora é só fazer a reação e correr pro abraço. Que reação? A reação do óxido básico em água, ele vai se transformar em uma base. Óxido básico em água se transforma em base. Base de arrênios, aquelas que têm hidroxila como único ânion. E o óxido básico em contato com ácido formam sal e água. Esses aqui são bem mais simples, tudo bem? Porque como é o ácido que vai te dar o ânion do sal, e você tem o ácido direto, fica fácil de prever. Tudo bem? A maior dificuldade, se você percebeu, vai ser sempre nos óxidos ácidos. Tudo bem? Em comparação com os óxidos básicos. Maravilha? Vamos lá então, Na2O mais H2O. Eu vou formar uma base. Qual é o cátion da base? É o sódio. Qual é a base que tem o cátion sódio? É o NaOH. Certo? Acabou. Agora é só balancear. Você tem 2 NAs aqui, você vai precisar de 2 aqui. Então você tem 2 NaOH. Acabou, é só... Não falei que era mais fácil? Show de bola! E agora aqui o Na2O, que é um óxido básico, é o óxido de sódio, interagindo com o ácido sulfuroso. Pô, simples, velho. Quem que é o teu cátion? É o Na, certo? Ó, o Na vai ser o teu cátion. Quem que é o teu ânion? O SO3. Só que o SO3 é 2 menos, porque olha esse 2, tchuf, foi para cá. Então você vai precisar de 2 Na para um SO3 e mais a água que você vai formar aqui com certeza. E aí se você contar as coisinhas aqui, ó, tá tudo balanceado já. Tudo bem? Ó, Na2SO3, 2Na mais o SO3, sobrou o que? H2 e o O. H2 e o O. Olha só que fácil. Esse sal formado aqui, ó, é o sulfito de sódio. Esse sal foi o que eu falei na aula de sais, que dá nome aí ao papel sulfite, né? Sulfito de sódio, que ele é utilizado aí para branquear o papel, certo? Olha só, continuando aqui, quem que é esse aqui? É o cal, parabéns, é isso mesmo. É o óxido de cálcio, é o cal. Essa cal aqui, quando eu interajo com a água, eu vou formar o quê? Eu vou formar aqui, ó, o CaOH2. Eu vou formar o hidróxido de cálcio. Olha só que maravilha. Então o óxido de cálcio mais água forma o hidróxido de cálcio, certo? E se eu pegar o óxido de cálcio, que é o CaO, e interagir com HCl, olha só o que eu vou formar. Primeiro de tudo, eu vou formar com certeza uma água. E qual é o sal que eu vou formar? O cátion é o K, é o Ca. Olha só, o Ca é 2+, não é? E o Cl é menos, então eu vou precisar de 2 Cls. Olha só, porque aqui é um só, né? Menos 1. Eu vou precisar de 2 aqui, então é CaCl2. Tudo bem? Agora conta pra mim, 2Hs aqui eu só tenho 1. Então pus 2 aqui, já era, já balanceei a reação. Tudo bem? Ó, você vê que é fácil, né? Depois que você viu o óxido ácido, que é aquele monte de coisa, tem que lembrar de um monte de coisa, qual é o ácido formado, qual é o ânion do ácido. Aqui, óxidos básicos é bem tranquilo, tudo bem? Olha só, agora o MgO, que é o óxido de magnésio. Óxido de cálcio, óxido de magnésio. Vai formar a mesma coisa aqui, né? Ó, aqui vai formar o Mg,
OH2. Como eu disse para vocês na aula, os óxidos básicos importantes são da família 1 e da família 2. Então aqui já está mais do que satisfeita essa condição. Você já viu um com a família 1 e 2 com a família 2. Tá bom demais. Olha só, e agora? Aqui vai dar uma encrespada, porque olha só, o magnésio tem carguinha mais 2, porque ele é da família 2. E o PO4 é um ânion que tem carga menos 3. Então 2 com 3 vai ter que fazer a inversão, né? Então o 3 do fosfato cai para o magnésio. Então vai ficar o Mg3, ó, entre parênteses, PO4,2. Agora é só você se ajeitar. Já que você usou 3 magnésios aqui, você vai precisar de 3 MgO aqui. Já que você usou 2 fosfatos aqui, você vai precisar de 2 HPO4 aqui, H3PO4. E aí você vai formar quantas águas? É só você contar o número de hidrogênios. Ó, você tem 2 vezes 3, você tem 6. Para você ter 6 hidrogênios lá do outro lado, você tem que pôr um 3 aqui, né? Porque 3 vezes 2 vai dar 6 também. Certo ou não? E aí fica tranquilão, você já conseguiu também balancear essa equação. Maravilha? Agora eu vou dar uma licencinha para você copiar mais essa lousa e eu vou voltar para falar um pouquinho sobre os óxidos neutros e sobre os óxidos anfóteros. Fala galera, voltamos agora para falar das reações dos óxidos neutros. Sim, reações dos óxidos neutros, calma aí. E dos óxidos anfóteros. Vamos lá, óxido neutro e água, nada ocorre. Óxido neutro e ácido, nada ocorre. Óxido neutro e base, nada ocorre. Então o óxido neutro não reage com nada? É óbvio que reage. Ele só não reage com água, com ácido e com base. Mas não existe no mundo só ácido, base e água. Existem outras substâncias. Eu coloquei aqui 2 exemplos. O monóxido de carbono, que é um óxido neutro, ele interage muito bem, ele tem uma afinidade pela hemoglobina, que é cerca de 200 vezes maior que a afinidade que o oxigênio tem com a hemoglobina. Então, quando na sua corrente, quando entra e quando você respira o monóxido de carbono, ao invés de fazer o transporte só do oxigênio, a sua hemoglobina vai transportar o monóxido de carbono. E isso aqui vai formar o seguinte composto, ó, o HbCO, que é a carboxihemoglobina. Então é uma reação com óxido neutro. Um outro óxido neutro aqui, que é o monóxido de nitrogênio, ele interage com o oxigênio da atmosfera e pode ser formado o NO2. E aí o NO2 não é mais um óxido neutro. Ele pode interagir com a água e ele pode formar o ácido nítrico, o ácido nitroso. Então eles só não reagem com água, com ácido e com base, mas com outras substâncias eles podem reagir sim. Tudo bem? E os óxidos anfóteros? Olha só que bacana. O óxido de zinco é um óxido anfótero. Então, quando ele encara aqui um ácido, ele vai se comportar como se fosse uma base. E você sabe que base com ácido vai formar sal e água. Então, olha só o que a gente vai formar. A gente vai formar o H2O mais o ZnCl2. E aí eu coloco um 2 aqui e a equação está balanceada. Agora, se ele encontrar uma base pela frente, ele também vai reagir tranquilamente. E olha só como que vai ficar a nossa estrutura. Vai formar aqui água, com certeza, e vai formar quem mais? Vai formar o Na2ZnO2. Olha só. Agora aqui a gente tem o que? O zincato de sódio. Olha, isso mesmo, ó, forma aqui um composto. Então ele, na presença de uma base, ele vai formar água e vai formar aqui o nosso zincato de sódio. Certo ou não? Maravilha? Tudo bem até aqui? Reações dos óxidos anfóteros, se você quiser treinar, você coloca aqui no lugar do ZNO, você coloca o L2O3 e depois manda para mim, se você por um acaso não conseguir montar as estruturas. Maravilha? Show de bola? Agora você copia essa lousa e para finalizar, eu vou colocar as reações dos peróxidos. Fala galera, para finalizar então essa nossa aula de reações de óxidos, vamos tratar das reações dos peróxidos. Peróxido mais água vai formar uma base que vai ter o mesmo cátion do peróxido e água oxigenada. Essa água oxigenada, ela vai sempre se decompor e vai formar H2O mais meio de O2. Então toda vez que você vê
esse H2O2, o peróxido de hidrogênio sendo formado, você pode já colocar H2O mais meio de O2. Aqui na lousa eu vou deixar H2O2 para que você fixe bem a reação. Tudo bem? E se o peróxido reagir com um ácido? Eu vou formar sal e o H2O2. Então eles vão se comportar como se fossem óxidos básicos, porém ao invés de formar água, vai formar água oxigenada. Tudo bem? Maravilha? Show de bola? Então vamos arrebentar aqui, ó. K2O2, que é o peróxido de potássio. O que eu vou formar quando eu estiver em contato com a água? Certeza que eu vou formar o H2O2 e eu vou formar uma base. A base vai ter o potássio como cátion e a hidroxila como ânion, o KOH. Só que você tem 2 potássios aqui, você vai formar 2 KOHs aqui, certo? E aí se você contar, você tem 2 com 2, você tem 4 hidrogênios. Então você vai precisar pôr um 2 aqui, e aí o resto que você contar vai estar tudo certinho. Maravilha? E se o peróxido de potássio interagir com HCl, o que você vai formar? H2O2, como já foi dito, mais um sal. Qual que é o sal? É o KCl. Ó, o sal vai ser o KCl, mas você tem 2 potássios aqui, então você vai formar 2 KCl. E agora você vai precisar acertar aqui, né? Você tem 2 cloros aqui, você vai pôr um 2 aqui também. Pronto, ficou com 2 cloros, maravilha. Formei um sal e a água oxigenada. Lembrando que isso aqui vai decompor, vai formar H2O mais O2, certo? Maravilha? Agora olha para cá, a mesma ideia. O que eu vou formar? Com toda certeza. Olha lá, o H2O2, acho que você já está entendendo como é que funciona aqui, né? E agora eu vou ter o Mg. Eu vou ter o quê? O Mg. E qual é a base do Mg? Não é o MgOH2? Agora vamos ver se esse negócio aqui está balanceado. Ó, eu tenho 2 Hs aqui e 2 aqui. Eu tenho 4 no total. Então eu vou precisar de 4 aqui também. E aí eu tenho 2 com 2 oxigênios, eu tenho 4. 2 com 2 eu tenho 4. Show de bola, já balanceamos. E vamos para a última. O MgOH2 mais o HNO3. O que eu vou formar aqui com certeza? Eu vou formar aqui, ó, o H2O2, que é a água oxigenada. Mais quem? Eu vou formar agora um sal, onde o cátion vai ser o magnésio, que o magnésio é 2+, e o ânion é o nitrato. O nitrato é -1, então eu vou precisar de 2 nitratos aqui. Como eu estou usando 2 nitratos, eu vou precisar de 2 HNO3. E aí a gente fechou mais um grupinho de reações aí dos peróxidos. Eu vou dar uma licencinha para você poder copiar. E eu volto para dizer que, infelizmente, mais uma aula chegou ao final. A gente já está terminando com esse bloco aí da Química Inorgânica. Falta só uma aula, que é a aula de reações. Aí essa aula vai ser bastante extensa. Eu te peço paciência, eu não quis dividir em blocos menores, porque, enfim, você que tem aí tempo, assiste a aula inteira. Se quiser pular um pedaço, pula, não tem problema nenhum. Nessa próxima aula a gente vai falar de reações de síntese, de decomposição, de simples troca e de dupla troca. É bastante reação para finalizar aí com chave de ouro o nosso mini bloquinho aí da química inorgânica. Se você chegou até aqui, por favor, clique no joinha, ajude aí o nosso trabalho a aparecer mais no YouTube, divulgue, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, para o nosso projeto, deixa um comentário aqui no YouTube mesmo ou envie um e-mail para mim aqui no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas, tudo bem? Se você chegou até aqui, então, muito obrigado, e o que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau!